cumprimento a todos. Esse aqui é o nosso PetCast, o podcast do grupo PET Conexões Saberes Indígenas da Universidade Federal do Amazonas. Eu me chamo Gabriel Cunha de Seixas, faço parte deste grupo PET. Hoje terei a honra de poder estar entrevistando o nosso convidado de hoje, o professor Abraim Senabase. Entre muitas de suas realizações, o professor Abraim Senabase, ele é jornalista, ele trabalha na Rede Amazônica há mais de 20 anos e possui 2 programas semanais, como o Literatura em Foco e o Documentos da Amazônia. Como escritor, o professor Abraim Base já tem mais de 40 obras publicadas, inclusive obras na Europa, em Portugal e na Espanha. E como historiador, o professor Abraim Base ajudou na construção de diversos museus na cidade de Manaus. Tenho certeza que vocês irão aproveitar muito essa entrevista. O professor Abraim Base, ele tem muito conhecimento a dar e nós temos muito a ouvir também. Então, espero que vocês possam aproveitar essa entrevista que irá começar agora. Para começar, professor Abraim Base, eu sempre gosto de saber o início da trajetória de uma pessoa, né? Como era a sua infância, como começou essa paixão pela história, como começou essa paixão pelo jornalismo, e como é que era viver em Manaus na sua infância e na sua adolescência, onde o senhor estudou, e como isso tudo começou na sua vida, na sua carreira. Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer me dirigir para os colegas acadêmicos, aqueles em período mais adiantado de mestrado, outros em formação da graduação. A minha história começa no Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Eu morava muito próximo, morava na Joaquim Nabuco, esquina de 7 de setembro. Meu pai tinha um pequeno comércio naquela esquina e nasci de uma família simples, humilde, que de certa forma me trouxe experiências valiosas no mundo do crescimento, seja moral, seja acadêmico e principalmente no contexto da vida. E comecei a estudar no Barão do Rio Branco e guardo uma lembrança não muito boa. Minha primeira e única reprovação aconteceu no Barão do Rio Branco, em matemática, com a professora Esmeralda. Eu, às vezes, quando passo na porta do colégio, eu me lembro que gostaria que ela estivesse viva para mim fazer uma visita e autografar um livro para ela, porque a nossa relação não era das melhores. Eu não caí na simpatia dela. Então, a partir dali, eu tomei uma decisão. Eu ia estudar à noite, eu ia trabalhar para ajudar em casa. E o meu primeiro trabalho foi vender jornal. Esse mesmo jornal que o Felipe Dal trabalhou, eu acordava às 5 horas da manhã, ia buscar lá na Eduardo Ribeiro, trazia na cabeça 300 jornais e eu vendia na esquina de casa, cuja renda eu entregava, prestava conta com o responsável e o meu quinhão, aquilo que me sobrava, eu entregava para minha mãe. Manaus era uma cidade de 250 mil habitantes, arborizada, os logradouros públicos muito bem cuidados e a diversão era ir ao Cine Guarani ou ao Cine Politeama no domingo à tarde. Aqueles que podiam pagar para assistir os filmes no domingo à tarde. Eu tinha uma preferência pelo Cine Guarani, que achava o Politeama muito fechado, muito quente. O Guarani era cercado de portas laterais, tinha uma claridade maior, pé direito muito alto, porque tinha um mezanino. E eu trabalhava muito, mas aquela importância que eu recebia era muito pequena do jornal. Era uma cidade onde as famílias se dirigiam ao mercado Adolfo Lisboa diariamente para comprar a sua alimentação do dia, porque a maioria das famílias não tinham recurso para ter uma geladeira movida a querosene.
E nem se pensava nessa época ainda a geladeira elétrica. Comprar fiado era comum numa mercearia em frente, eu me recordo muito, se comprava sabão aos pedaços, se comprava azeite, se comprava açúcar, você não era obrigado a comprar 1 quilo. Manaus não tinha essa figura do supermercado que existe hoje. Manaus tinha as grandes mercearias, e me recorda muito o nascimento da Casas do Óleo, que tem este nome porque nasce vendendo óleo, exclusivamente óleo de cozinha. Por isso, Casas do Óleo, que mais tarde vira um grande supermercado, e do meu amigo, meu irmão querido, Ambrósio Assayag, que começa a vida lá na cidade flutuante, também com uma pequena mercearia. Hoje um empresário importante. Aos domingos à tarde, era comum nós ficarmos rodando em volta da Praça da Polícia, ouvindo a banda da Polícia Militar tocar no coreto, aquele coreto central, praça muito bem cuidada, muito bem preservada. E de 17 às 21 era comum as famílias que residiam no centro ou aquelas que residiam na periferia se deslocarem para aquele espaço. E, inclusive, eu ia com a minha melhor roupa, eu ia de paletó e gravata, naturalmente. Então, isso era muito comum, e ali também se namorava, se paquerava, porque era um número expressivo de pessoas circulando, uns de um jeito, outros de outro, mas todos se encontravam. Eu me recordo muito daquilo porque foi uma parte da minha infância e juventude. Eu nasci na rua Pedro Botelho. E vou contar aqui um fato que eu não costumo contar e poucas pessoas conhecem. Somente os meus parentes mais próximos. A minha mãe ficou gestante. E naquela época, estamos falando dos anos 40, Manaus não tinha a tecnologia que tem hoje no acompanhamento da gestação. E a minha mãe foi diagnosticada pelo Dr. João Veiga, um médico famoso na época, que ela tinha um quisto, na época chamava-se quisto, ou seja, um tumor, algo estranho que nasce ali, e a barriga da minha mãe começou a crescer por conta desse quisto. E havia um grupo, eu morava numa estância na rua Pedro Botelho, e um dos meus vizinhos, que morava na casa de frente, que já era uma família de posses, família Monassa, do Abraim Monassa, um descendente de libanês, que é quem empresta dinheiro para o meu pai para ele começar a vida aqui como camelô. Quando meu pai chega aqui, na década de 40, esse Abraim Monassa empresta recursos. Era comum entre os árabes isto. E bem em frente à casa dele era essa estância, e nós morávamos num dos ambientes lá, e eu tinha como vizinho o mais tarde acadêmico Jorge Tufi. E minha mãe, muito católica, e eles faziam uma oração às 6 horas da tarde, se reuniam para tirar o terço e pedir a Deus que protegesse a minha mãe. Bom, quando a minha mãe foi operada, o médico foi até a sala lá fora, chamou meu pai e disse, olha, ela tem realmente um quisto, era uma bola do tamanho de um caroço de um abacate, mas tem também um feto. Isso só foi descoberto quando abriu a barriga da minha mãe. Naquela época era barriga aberta mesmo. E meu pai perguntou, é homem ou é mulher? Ele disse, é homem. Ele disse, deixa ficar. E o médico disse, ele corre o risco de nascer morto. Ele já está com 6 meses. Então meu pai disse, eu vou correr esse risco, deixa ficar. E ele tirou aquele corpo estranho, fechou a barriga da minha mãe, ela voltou para casa, foi se recuperar da cirurgia e curtir a gravidez dela. E as orações continuaram, porque aí já não se orava pela saúde da minha mãe, mas pelo nascimento de uma criança que estava no ventre.
E o Jorge Tufi colocou um apelido em mim que nunca pegou, porque eu nunca falei. Minha mãe contava isso com muita frequência. E o próprio Jorge Tufi, muitas vezes, na Academia Amazonense de Letras, contava essa história para os acadêmicos. Me colocou um apelido de o campeão. O campeão vai nascer. E era sempre o campeão vai nascer, o campeão vai nascer, e muita oração. E 3 meses depois, eu nasci de parto normal na Santa Casa de Misericórdia, às 5 horas da manhã. Estou aqui aos 73 anos, contando essa história para vocês, que é uma história simples, mas é uma história de um fato ocorrido. Mas, como falei, eu tive que fazer a opção de trabalhar. Mas a visão da cidade que eu vivi era uma cidade diferenciada. Quem não lembra, no Natal, a entrega dos brinquedos dado pelo governador Gilberto Mestrinho? Quem não lembra do Dia da Criança, do Dia das Mães, que o governador distribuía presentes? Quem não lembra de uma cidade arborizada, bem cuidada, calcetada com paralelepípedos, cujas calçadas eram de pedras de Lhós que vinha da pátria-mãe Portugal? E, de certa forma, era uma cidade bonita. Hoje, você encontra muito pouco as pedras de Lhós, mas no entorno do Colégio Estadual, antigo Colégio Pedro II, você ainda vê essas pedras de Lhós. O que é comum, quem conhece a Europa, quem conhece Portugal, é comum esse calçamento em Portugal. Era comum, nos domingos à tarde, nós colocarmos vidro no trilho dos bondes para moer, ficar bem fino e fazer o cerol. Cerol que a gente passava nas linhas e era comum no domingo à tarde empinar papagaio. Nós esperávamos, por exemplo, o igarapé de Manaus secar e a turma da parte de cá com a turma da parte da Major Gabriel, que eu tenho inclusive um artigo sobre a Manaus da minha infância, e eu cito o nome de todos eles, nós fazíamos um campo de futebol para a gente jogar com uma pela de Sernambi. Quem não conhece Sernambi é o produto da borracha que não serve para exportação. Claro, nós não tínhamos dinheiro para comprar uma bola. Mas Manaus era assim. E quem não lembra, por exemplo, do Sereno no Atlético Rio Negro Clube, nós nos colocávamos na frente para ver aquelas senhoras entrarem com as fantasias bonitas, vestidos longos, aqueles bailes importantes que o Rio Negro dava. Claro que o carnaval da cidade era um carnaval importante, nós tínhamos o Segunda-feira Gorda no Rio Negro, nós tínhamos o baile do Ideal, nós tínhamos o baile infantil, que era o mais importante do Nacional. Então a cidade vivia em torno dessas festividades e que eu vivenciei. Por exemplo, a Avenida Eduardo Ribeiro era o palco do carnaval. E quem não lembra das batalhas de confete, né? A gente postava-se na Eduardo Ribeiro, onde os homens vestiam-se de mulher e desfilavam. Aquilo era o momento de extravasar. E era um carnaval do povo, né? É claro que esse carnaval começa a envelhecer e os clubes vão perdendo a sua elite e a juventude descendente dessa elite não dá continuidade e Manaus começa a ter as bandas. Isso socializou o carnaval, porque a banda você ia de tênis, de sandália, de bermuda, você ia à vontade e temos bandas importantes, uma banda da Difusora, a banda do Armando, enfim, os bairros começaram a fazer suas bandas e esses clubes adormeceram aqueles carnaval elitizado da época. Eu vivenciei tudo isso e mais tarde tive a oportunidade de ser diretor do Rio Negro e inclusive era um amor tão grande que eu costumava, quando nascia um filho, eu comprava um título de sócio proprietário no nome dele para ele ser sócio do Rio Negro. Era um período importante e que naturalmente hoje vive no esquecimento e apenas em boas lembranças. Quando eu falo de Rio Negro, eu lembro de um acervo que já me ofereceram R$150 mil para comprar. Eu tenho muita coisa do Rio Negro
Eu sou um comprador compulsivo e, como diretor, recebi muitas doações das pessoas, que é o meu primeiro museu. Eu fiz 6 museus em Manaus, organizei 6 museus. Organizei o Museu do Rio Negro, da UBRA, da Beneficente Portuguesa, do Luso, da Rede Amazônica e, principalmente, o Centro Cultural Luso Brasileiro, que depois fundiu-se no Museu da Beneficente do Luso. É claro que eu sempre gostei de história, a minha história vem da infância. Eu não suportava a matemática, mas eu adorava história. E tudo aquilo que para os meus colegas não interessava muito, para mim interessava. Eu, ainda menino, 12, 13 anos, eu caminhava na rua e eu olhava para cima e via naquelas casas antigas a data que elas foram construídas. Aquilo me chamava atenção com o slogan da família, normalmente as letras principais da família. Me recorda muito o Castelinho na Joaquim Nabuco, o bolo confeitado, o famoso bolo confeitado, que era de uma família muito rica, a família do J. Leite, que mais tarde um de seus membros vem a falecer num acidente, um maior acidente de avião que aconteceu aqui nas proximidades de Manaus. E eu sempre gostei de história, a história sempre esteve na minha vida. Me chamava a atenção, por exemplo, os nomes das ruas. Eu queria saber por que aquela rua chamava-se Avenida Joaquim Nabuco. Aliás, o primeiro nome daquela rua é Jorge de Moraes, não, Abraham, eu vou me lembrar já. E a Joaquim Nabuco só teve 2 nomes. Então, eu cresci pensando em história. Isso me fascinava. Correia de Miranda, primeiro nome da Joaquim Nabuco. E Correia de Miranda foi um presidente da província do Amazonas. A província do Amazonas tinha sempre os presidentes em períodos muito curtos. Você imagina, isso aqui era mato. Não tinha nada, não tinha luz elétrica, não tinha nada. Nós vamos ter alguma coisa a partir do governo de Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro transforma essa cidade. E hoje é considerado o mais expressivo governador de todos os tempos. E às vezes me faz pensar em entrar num processo com a Câmara Municipal para voltar o nome da Joaquim Nabuco Correia de Miranda. Porque o Joaquim Nabuco teve a sua importância expressiva na jurisprudência a nível nacional, mas muito pouco ligado à nossa história. O Correia de Miranda foi presidente da província, quer dizer, tem uma ligação mais profunda. Como outras coisas que acontecem na nossa cidade, por exemplo, J. Carlos Antonin nasceu em Manaus, ele, de certa forma, vai estudar engenharia na Itália e volta e morre pobre como engenheiro da prefeitura municipal e tiraram o nome dele da rua J. Carlos Antonin. Essas coisas acontecem e que, de certa forma, preocupam os historiadores. Mas eu nasci nesta cidade que me dá um prazer enorme de lembrar. Aos domingos eu saio de carro e voltando às vezes de um restaurante ou coisa parecida, e eu costumo dar uma volta no centro, né? Centro que está sem muito movimento, e eu começo a relembrar parte da minha infância e vou contando para as pessoas que estão comigo no carro, aqui acontecia isso, aqui acontecia aquilo. Eu me recordo muito bem que eu tive alguns colegas no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, um deles é médico, outros são dentistas, outros são engenheiro civil, e me recorda do Fausto, que nós dois íamos roubar as mangas da Beneficente Portuguesa, né? A correr das freiras e do seu Cruz, que era o presidente. Então foi uma infância salutar, sem muita droga, não se falava de droga, não se falava de grandes prisões, não se falava de assassinatos. Era uma cidade tranquila que você sentava à porta e conversava com as famílias a partir das 19 horas. E eu fui vizinho do Jefferson Pérez, do Moura Tapajós, do Arlindo Frota, enfim. Eu tive uma vizinhança que eu lembro muito do Elcio Sayag, mais tarde presidente do Rio Negro, pai da Daniela Sayag. E claro que eu era um menino danado, eu ia comprar pão na fábrica Frankfurt, hoje é só um estacionamento,
e o português lá gostava de me ver brigar e me dava o pão se eu batesse numa das crianças. E toda sexta-feira eu tinha que brigar. Então eu voltava para casa com o pão e o dinheiro e dizia para minha mãe que eu tinha feito um recado, um mandato ao senhor Antônio, e não era nada disso. Eu encostava a pé num colega que era escolhido por ele. Ele escolheu o menino para me bater. E até que ele ia sempre chamando um garoto maior do que eu. Até que um dia ele escolheu o Josué, já falecido, o grande Josué. Quando nós nos encontrávamos, lembrávamos disso com frequência. Ele era filho de uma portuguesa ali, morava no Igarapé de Manaus, Dona Custódia. E o Josué tinha a minha idade, mas era um garoto mais alto, mais forte. E eu sabia que eu não ia ganhar do Josué. Então eu peguei um mangará de banana que estava na sarjeta e comecei a espancar ele por trás, batendo na cabeça dele com aquele mangará. Só parei de bater quando ele estava no chão, desacordado, e o mangará estava um chocalho, tinha virado uma vassoura. E vim para casa com 2 pães porque tinha ganho do Josué. E meia hora depois a mãe dele estava na porta com ele, chorando, e um fio elétrico amarrado na mão para me dar uma surra. Aí eu levei uma surra da minha mãe, porque eu não podia fazer isso. Mas no Barão do Rio Branco, eu tinha um aluno muito interessante, chamava-se Abdu Hawash. E o Abdu, naquela época, levava chocolate. Não existia essa coisa de hoje de Nescau, era chocolate mesmo. Ele levava chocolate, pão de forma com queijo bola. E eu levava um copo de plástico e um pedaço de pão sem manteiga. Então eu pedi a ele que me desse um pouco do chocolate no meu leite e um pedaço do seu queijo no meu pão. Ele não me dava, eu dava uma sova nele, tomava a merenda dele, e dessa forma eu melhorei minha merenda no Barão do Rio Branco. Até que um dia a minha professora, mãe do Eli Paixão, que hoje é um dos donos da Rede Amazônica, descobriu e contou para a diretora. Eu fui levado para a diretoria e lá estava a dona Sadi Hawash, muito bem vestida, só usava seda, com muitas joias. O árabe gosta de joias. E ela disse: então você é o coleguinha que bate no meu filho. E eu disse: sou, assumi. E por que você bate nele? Eu digo: porque ele é filho de árabe como eu, e o árabe não é miserável, ele partilha principalmente a mesa. Porque o árabe tem o hábito de ter uma mesa farta. E ela disse: não precisa mais você bater nele, porque a partir da manhã a merenda virá dobrada. E a minha mãe interviu e disse: não, meu filho não está com fome. Eu disse: não, eu quero sim, a senhora pode mandar. Por conta disso, eu vim apanhando do Barão do Rio Branco 3 quadras até chegar à minha casa no canto do Quintela. São coisas da minha infância que eu pouco falo, pouco... Aliás, em certa ocasião, ele entrou para uma reunião aqui na TV com o Felipe Dal, e eu vinha subindo a escada e ele foi contar isso para o doutor Felipe. Eu tive que desmenti-lo, tive que dizer que não era verdade. Mas era assim, eu dava uma sova nele para comer a merenda dele. Afinal, era pão de forma com queijo bola e chocolate. Mas a história sempre teve na minha vida. Eu sempre gostei de história, sempre me interessei pelos nomes de rua. Por que essa rua chama-se isso? Por que esta rua é assim? Por que esta casa foi construída? E comecei a me incomodar principalmente com o abandono a partir de 1967, com a criação da Zona Franca de Manaus. Manaus começa a ter uma devassa em cima do nosso patrimônio histórico. Então, havia uma imigração muito grande do Brasil e fora do Brasil, principalmente japoneses, chineses, coreanos, e aquelas casas bonitas, porque Manaus convivia, de certa forma, com o centro habitacional, ou seja, um centro residencial e um centro comercial. Quer dizer, as famílias moravam no centro onde existia o comércio no centro. Era muito comum você ver uma residência e uma casa comercial. Com a chegada da Zona Franca, essas casas começam a ser vendidas e essas famílias começam a ser empurradas para outras partes da cidade, e a cidade ganha uma conotação comercial. O que era porta e janela passa a ser vitrine. O que era azulejo português passa a ser quebrado, e nós perdemos a nossa característica. Aliás, eu
quando eu faço uma comparação, eu conheço Belém, já fui várias vezes a congresso em Belém, inclusive para fazer palestras no Instituto Histórico Geográfico e na Academia Paraense de Letras. Eu começo a ver uma cidade que preserva, Belém preserva seu patrimônio histórico, coisa que nós não fizemos com a chegada da Zona Franca. Veio um benefício e, ao mesmo tempo, perdemos a característica histórica da nossa cidade. E aí temos um prefeito, que foi um grande prefeito, mas que jogou asfalto por cima dos paralelepípedos e por cima dos trilhos de bonde. Perdemos o bonde. Manaus, que é a segunda cidade do país a ter luz elétrica. É claro que o Eduardo Ribeiro trouxe muitas vantagens. Nós tivemos o bonde, nós tivemos a luz elétrica, nós tivemos o telefone. Os ingleses tiveram uma importância muito grande nesse contexto e que, de certa forma, eu vivenciei essa cidade. Eu já trabalhando, já rapazinho, trabalhando como office boy numa empresa chamada Brumel Roupas Limitada. E eu ficava prestando atenção àquelas estudantes do Instituto de Educação com saia plissada, blusa branca, gravatinha borboleta, sapato preto e uma meia branca, subindo e descendo Eduardo Ribeiro, paquerando os rapazes paquerando as moças. Aquilo era um lazer também, ver aquelas meninas saindo da escola, a alegria da juventude daquele período, quando não se falava das drogas que se fala hoje. Mas a história começou a construir em mim esse desejo de me doar para recuperar a história da minha cidade. E me tornei diretor do Atlético Negro Clube, e lá comecei a vasculhar suas atas, ler suas atas. Tanto é que lá eu lanço meu primeiro livro, Coletânea de Poetas Rionegrinos. Foi um levantamento que eu fiz nas revistas que circulavam do clube na época, com poesias que eram publicadas naqueles boletins. E a história começa a me dar a oportunidade de fazer alguma coisa a partir dali. A partir dali eu entendi que eu tinha encontrado o caminho que poderia me levar a construir alguma coisa e devolver para a minha cidade a sua própria história. Mas continuei fazendo história do meu modo. Na época eu trabalhava com produtos farmacêuticos, escrevi meu primeiro livro, eu chegava nas farmácias, oferecia para vender, e os colegas das farmácias diziam: olha, isso é um caminho que não tem futuro, sai dessa, escrever livro não vai te levar a lugar nenhum. Mas eu insisti porque eu sabia que eu podia chegar a algum lugar com aquilo que eu fazia. E teve um livro que marcou esse período importante, foi o livro do Álvaro Maia, a biografia do Álvaro Maia. Eu tinha uma gratidão muito grande familiar com o governador, o interventor na época, estamos falando aí dos anos 40, eu não era nascido, eu vou nascer em 49, mas a minha mãe tinha uma gratidão muito grande com Álvaro Maia, inclusive ela era PSD, ela era ardentemente eleitora do PSD. Haviam dois partidos políticos que se degladiavam, era o PTB e o PSB. PTB de Plínio Gilberto e o PSD de Álvaro Maia, de Paulo Pinto Nery e tantos outros. E eu comecei a fazer história, então, a partir daí, porque eu ingressei. O segundo passo para me levar ao que eu sou hoje foi o meu ingresso há mais ou menos 30 e poucos anos no Instituto Histórico Geográfico. Lá eu abri um leque, um universo muito importante da minha vida, porque o Instituto é um centro de pesquisa fundamental na vida de qualquer cidadão que pretende aprender alguma coisa. E lá no Instituto, pelas mãos daqueles intelectuais que ali estavam, Rodolfo Vale, Geraldo dos Anjos e tantos nomes, Junot Carlos Frederico, eu comecei a aprender a fazer história. Mas eu não tinha curso superior. Eu não tinha feito nenhum curso superior. Eu sou jornalista a partir de um período em que não existia o curso de jornalismo. Se fazia jornalista, se você observar, os grandes jornalistas de Manaus são nomes que migraram para o direito, mas trabalharam como jornalistas. E nós temos grandes nomes deste período importante. Herculano Castro e Costa, que é o pai da Baby,
Aristófano Antonin, Felipe Dal, Milton Cordeiro, enfim, um nome imenso de uma prole de grandes jornalistas. E eu trabalhei em jornais, eu trabalhei no Jornal Impresso, trabalhei na Notícia, na Gazeta Mercantil, trabalhei no Jornal do Comércio, foi a última casa que eu passei. E um belo dia eu sou convidado para vir trabalhar na Rede Amazônica, porque eles precisavam recuperar a história da Rede Amazônica. E aqui chegando, eu me deparei com o universo da história que era um caminho que eu queria traçar. E aqui eu fiz o Museu da Rede Amazônica, eu fiz a Biblioteca e Memorial Bernardo Cabral, que está sendo restaurada agora. E, de certa forma, eu vim trabalhar com aquilo que eu amava e que eu queria fazer, que era história. E continuei escrevendo meus livros. Aqueles amigos que diziam, sai dessa que isso aí não vai te dar futuro, não encarnou no meu sentimento, eu continuei escrevendo. E foi isso que me levou a chegar onde eu cheguei. E aqui na Rede Amazônica, um ano depois, eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer um programa de literatura chamado Literatura em Foco, que eu faço há 25 anos. Gravei em Portugal, gravei na Bulgária, gravei na França. E no decorrer do tempo, o Dr. Felipe percebeu que eu amava a história, mas que eu precisava ter uma graduação em História. E insistiu muito para que eu fizesse História e eu não queria fazer. Eu estava com 57 anos, fazia muitos anos que não estudava, eu deveria ter 17, 18 livros publicados. Achei que não estava mais na época de voltar a estudar, mas cedi o seu interesse pessoal e fui fazer História e me candidatei para um curso de História na Uninorte. Lá na Uninorte passei em primeiro lugar. Naquela época eles publicavam no jornal o nome dos primeiros aprovados. E eu voltei aqui e mostrei para ele que eu tinha passado. Ele foi e disse, vou lhe dar uma bolsa. E me deu uma bolsa, eu fui estudar na Uninorte. E no terceiro, quarto mês eu descobri que o curso não era reconhecido, o curso de História não era reconhecido. Aquilo me deu uma tristeza muito grande, porque eu ia sair com certificado que de certa forma não ia valer nada. E o curso de História da Uninorte tinha sido montado pelos professores da Universidade Federal do Amazonas. Mas eu continuei, eu já estava ali, eu me recordo, o meu primeiro dia de aula, eu estava sentado na sala, entrou a professora Deusa Costa, esposa do Aderaldo, que ainda é professor no curso de História da UFAM. E ao ingressar me viu ali e disse, professor, eu acho que eu estou na sala errada, esta é a sua sala? Eu falei, não senhora, ela está na sala certa. Eu sou acadêmico do período de História. Você está maluco? Você é um historiador. Você não precisa disso. Eu acho que você está dando um passo que não é legal. Mas eu insisti e fiquei lá enfim, sempre passei por média e fui aprovado na minha monografia com 3,10. Depois fiz uma especialização em São Paulo, sempre voltado para a história. Minha monografia, eu falo do Luz Esporte Clube, que é um livro que eu escrevi com 900 páginas, e até a professora dizia, minha orientadora dizia, você não pode focar na sua obra, você tem que desviar o seu olhar para outro sentimento. Até porque a obra me dava chance de buscar lá na minha obra informações. Mas eu fiz uma monografia que eu considero muito boa e que pretendo um dia publicar e que, de certa forma, me deu muita alegria. Então, eu comecei a sentir que a história estava na minha vida e a minha vida estava na história. E que eu não podia mais me desligar, não podia mais cortar esse cordão umbilical. E há 3 ou 4 anos atrás, eu recebi uma comissão do CIESA na minha sala, me trazendo uma correspondência oficializando que eu receberia o título de notório saber em História. E claro que aquilo me assustou, porque eu nada fiz por esta universidade. Eu sequer conhecia o caminho que me levava àquela universidade, mas fui indicado pelo conselho da universidade, eu aceitei
e recebi o título de notório saber. É um recurso que o MEC dá à universidade de reconhecer doutor aquele que não fez a trajetória acadêmica. Isso, claro, que incomoda alguns doutores que não têm a humildade de admitir que é uma lei e que existe a lei e que deve ser cumprida. Mas isso não subiu na minha cabeça e claro que está lá na minha modesta biografia, está lá, notório saber em história. Mas aumentou minha responsabilidade de construir livros bons e evitar comentários ruins sobre aquilo. É claro que os comentários sempre aparecem, especialmente daqueles que não fazem nada, que se formam e que, de certa forma, não devolvem à sociedade todo aquele conhecimento que adquiriram. Mas eu continuei a construir essa história e, de certa forma, isso me levou a entender que eu tinha recebido uma missão, que fazer história, a partir do pedido do Felipe Dal, que formar em história, que escrever bons livros, para mim era uma missão, era um sacerdócio. Eu tinha que continuar aquele trabalho e até às vezes sou questionado. Livro você acaba pagando para fazer o livro, você não devolve o recurso que você investiu naquele trabalho. Mas aí veio as biografias, né? Eu biografei Samuel Benchimol, hoje na 4ª edição, com 525 páginas. Eu biografei o Saul Benchimol, eu biografei Ferreira de Castro. Eu sou o único pesquisador que encontrou fotos e documentos da passagem do Ferreira de Castro e de pessoas que conviveram com ele no Seringal Paraíso. Lá eu tenho meu primeiro livro na Europa. Ferreira de Castro, imigrante português na Amazônia. Esse livro está na 3ª edição, já está sendo tratado a 4ª edição, agora revista e ampliada. E a biografia me chamou a atenção, eu comecei a fazer as biografias e comecei a entender que também era uma forma de fazer história. Eu escrevo no Portal Amazônia semanalmente há 25 anos, sempre na área de História e Academia Amazonense de Letras, que hoje estou vice-presidente, permite publicar essas obras com recursos públicos. Mas como é que eu chego na academia? A academia é uma história. Eu perdi a primeira eleição para o Samuel Benchimol. E foi uma eleição dura, e claro que perdi para um monstro sagrado, e perder para o Samuel não é perder, é ganhar. E 8 anos depois eu volto à academia, me inscrevo novamente e concorri com 4 concorrentes de peso. Numa eleição de 27 votantes, eu tive 24 votos. Estou na academia, sou dedicado à academia, embora não esqueça o Instituto Histórico e Geográfico, mas sou da Academia Amazonense de Letras, mas também sou da Academia de Medicina. E por que eu chego na Academia de Medicina? Porque eu fiz um museu, o único museu com a história da medicina, que é o Museu da Beneficente Portuguesa. E escrevi o livro da Beneficente Portuguesa, um livro de 900 páginas, hoje na 2ª edição. Isso me leva para a Academia de Medicina. Só existe 4 ou 5 acadêmicos que não são médicos. Então tem eu, tem a Marilene Correia, tem o Robério Braga, tem o Roberto Tadros e o Moacir de Andrade, que faleceu há pouco mais de 2 anos. Nós somos da Academia de Medicina, temos as mesmas pompas que os acadêmicos médicos têm, mas nós não podemos votar nem ser votados. Mas isso me dá um orgulho muito grande, esse reconhecimento. Sou da Academia de História, que foi fundada pelo acadêmico Robério Braga e que teve durante muitos anos na mão da presidência do Moacir de Andrade, da qual eu fui presidente também. Sou da Academia Maçônica de Letras, presidi por 2 mandatos, tenho 2 livros maçônicos. E, de certa forma, eu fui crescendo na história, porque a história foi crescendo dentro de mim. Eu acho que você, para ser um bom produtor, você primeiro tem que amar aquilo que faz. Se você não gosta de estudar, ou não gosta daquele segmento direito, por exemplo, não vá fazer direito, que você será um péssimo advogado. Vá fazer aquilo que você gosta, você será um grande profissional.
E eu espero que esta juventude que hoje está na universidade possa formar os professores do amanhã, porque o sacerdócio de ser professor é, de certa forma, um caminho duro e espinhoso e de muitas dificuldades. E não adianta parar na graduação. Você tem que ir para uma especialização, tem que ir para um mestrado, tem que ir para um doutorado, para você poder, no mínimo, chegar aonde você quer chegar. E como eu disse, a história entrou em mim e eu entrei na história. Eu permiti que essa história entrasse no meu sentimento de amor. Eu faço um livro e eu espero o livro, muitas vezes eu estou entrevistando o autor, eu passo a mão assim no livro, eu fico acariciando a capa do livro, porque o livro ele é um filho. Ele é esperado pelo autor como um filho, que não está sendo gerado no útero, mas está sendo gerado no coração daquele autor. E todo livro tem sua importância, por mais humilde que ele seja, ele tem sua contribuição e a partir dali você pode buscar novas pesquisas. Dessa forma a história entrou na minha vida. E agora, recentemente, de uns 2 ou 3 anos para cá, o curso de História, aliás, a História passou a reconhecida como uma ação profissional. O historiador é um profissional da história. Foi assinado pelo presidente da República e eu tenho, inclusive, esta lei. E você, historiador, você pode ir lá na secretaria e levar a lei, levar a sua carteira, que será colocado. Aliás, eu guardo na minha carteira de trabalho um fato muito interessante. Quando eu vim trabalhar na TV, Dr. Felipe mandou me contratar como escritor / pesquisador. E quando eu cheguei no RH, o rapaz disse, essa função não existe aqui. Eu falei a ele, olha, então vamos seguir a orientação dele, até porque a partir deste momento, eu disse para o gerente do RH, eu passo a ser o único escritor na América Latina, o único escritor reconhecidamente na carteira de trabalho como escritor / pesquisador. Então eu sou, a minha função aqui, se você olhar no meu crachá, está escrito escritor. Quer dizer, eu abri um espaço para outros escritores também serem reconhecidos em jornais, porque o jornalista ele escreve, e todo aquele que escreve, mesmo que não tenha editado um livro, ele é considerado um escritor. Mas eu cheguei na academia com muita humildade, e fui pelas mãos de Bernardo Cabral, fui pelas mãos de Robério Braga, de José Braga e tantos outros nomes importantes. Mas cheguei com humildade, pequeno, esperando que o meu espaço fosse conquistado gradativamente. Ser acadêmico é um orgulho muito grande, porque é o ápice da vida de qualquer escritor. E, naturalmente, se você é um professor ou doutor, isso te dá mais notoriedade ainda. Né? Nós temos grandes professores, doutores lá, nós temos Marilene Corrêa, nós temos Artemio Soares, nós temos grandes professores que se projetaram na Universidade Federal do Amazonas e que estão lá, são acadêmicos. É interessante que lá há um nivelamento, né? Na academia nós somos todos iguais, há um nivelamento. Lá não importa se eu tenho doutorado ou não, o que importa é que eu sou acadêmico. Esse nivelamento cria respeitabilidade entre os acadêmicos. É claro que tem outros com mestrado, enfim, tem outros que não fizeram nada, não tem nem curso superior, mas são autodidatas importantes. Então a história ingressou na minha vida dessa forma, a academia entrou na minha vida, eu permiti que a academia entrasse na minha vida para que eu pudesse ser um bom acadêmico. E eu me esforço para ser um bom acadêmico. Espero que um dia eu seja reconhecido como um bom acadêmico e tenha dado uma contribuição importante através das minhas obras. Na televisão, eu tenho 2 programas, o Literatura em Foco e o Documentos da Amazônia. E o Documentos da Amazônia nasce de uma forma muito interessante. Quando eu formei em História, eu procurei o Dr. Felipe e disse, eu quero devolver ao senhor que fez um investimento em mim, criando um programa de história na televisão. Ele disse, não cabe. Não cabe, eu disse, mas eu insisti e assim nasceu o Documentos da Amazônia.
que tem programas memoráveis. Eu gravei, por exemplo, na Bulgária, a fuga de um judeu no período da guerra, 1945, para Manaus. Eu gravei a história de Paricatuba, eu gravei a história do jornal. Eu fiz grandes e memoráveis gravações que marcam. Eu fiz Maripiranga, Vida e Obra. Quer dizer, esses autores que faleceram, todos estão perpetuados em vídeo. Eu amo o livro, mas eu amo o vídeo, porque o vídeo me permite ter vivo e a cores, em tempo real, aquela gravação feita com aquela criatura que já partiu para outro Oriente. Então, recentemente entregamos um documentário dos 150 anos da maçonaria no Amazonas. E você observa, por exemplo, eu escrevi até um artigo recentemente, Marçal Gonçalves Ferreira. Ele fundou a província do Amazonas, 1852. 1850, passa a vigorar a partir de 52. Ele fundou a Beneficente Portuguesa e fundou a primeira loja maçônica. Então a história te permite encontrar esses dados, unir e ver que essas pessoas foram importantes no contexto da nossa história, que passam despercebido nesse apagar das luzes, porque a história também a gente tem que ter o compromisso de tirar das brumas do esquecimento esses nomes que marcaram uma época na nossa cidade e que, de certa forma, contribuíram. Por exemplo, você passa na rua Marçal, você não entende por que aquela rua chama-se Rua Marçal. Você passa na rua Dona Libânia, não sabe que ela foi a primeira professora que em 1852 abre a primeira escola pública em Manaus e recebe um prêmio em dinheiro do governo provincial porque ela tinha conseguido alfabetizar 7 alunos. Então, essa é a história da nossa cidade. Quando você olha para as ruas, você lembra figuras. Quando você lembra figuras, você lembra a história da tua cidade. Vale a pena ser historiador, vale a pena estar na Academia Amazonense de Letras. Eu não tenho pretensões de cargo. Todos os cargos que assumi sempre foi a convite. Fui tesoureiro, fui secretário-geral, fui vice-presidente 2 vezes, mas sempre esperei ser convidado, nunca me ofereci para ser nada. Eu acho que esse fato é importante para a gente poder crescer sem anseios de querer buscar aparecer naquele projeto, porque a academia tem muitas pessoas competentes e você tem que esperar ser chamado. O Robério Braga diz uma coisa muito certa: ninguém entra na academia tocando o pé na porta. Você tem que namorar a academia. Eu namorei a academia e consegui chegar lá. Para finalizar, o senhor adorei ouvir todas as suas histórias, principalmente na infância, como o senhor chegou na rede amazônica, mas eu gostaria também de saber do senhor qual é o seu próximo grande projeto ou sonho que ainda não realizou. Por exemplo, algum livro publicado em algum outro país, você ainda tem alguma vontade de ter mais algum programa, ou ainda assim tem vontade de fazer parte de mais alguma entidade ou a construção de algum museu? Eu queria saber isso do senhor também. Eu tenho 2 sonhos na vida e que espero realizá-los, espero em Deus ter a oportunidade de realizar. Primeiro é ter meus 2 livros com a pesquisa dos judeus, Samuel Ben-Shimol e Saul Ben-Shimol, publicado em Israel. Dou até os direitos autorais para uma universidade para que ela possa publicar o livro e fazer chegar às mãos das pessoas para conhecerem a história desses 2 judeus na Amazônia. Segundo, é escrever sobre o clube que eu dediquei mais de 20 anos, 25 anos da minha vida, o Atlético Rio Negro Clube, que eu tenho um acervo respeitável. Eu gostaria muito de escrever o livro sobre o Atlético Rio Negro Clube. Eu tenho, por exemplo, a certidão de casamento de um dos fundadores, eu tenho cartas manuscritas de um dos fundadores. Nesse período havia uma febre de mudar, transferir a residência para o Rio de Janeiro. Eu tenho muita coisa de fundadores que foram embora para o Rio de Janeiro. Recentemente eu descobri a história de um dos fundadores com fotos, com documentos, com tudo.
conseguir contato com a família no Rio de Janeiro. Então esses são os 2 sonhos que eu tenho na minha vida, que é escrever sobre o Rio Negro e ter meus 2 livros sobre os judeus publicados em Israel. Publicar em Israel é uma missão muito difícil, não diria impossível, mas é difícil porque vocês sabem que há uma briga entre os árabes e os israelenses. Eu sou um descendente de árabe, então quem sabe um dia eu possa, através da embaixada do Brasil, de Israel no Brasil, eu chegar a esse momento especial que é ter meu livro publicado em Israel. E que eu dou os direitos autorais para qualquer universidade que queira fazer isso. E o terceiro sonho é conhecer Israel, estar lá onde Cristo deu os primeiros passos, conhecer Jerusalém, conhecer aquela história do catolicismo. Eu sou um católico praticante e eu gostaria muito um dia de fazer essa viagem. É claro que essa viagem é fácil de fazer porque você tem aí as empresas parcelando isso e tal, mas o meu interesse maior é publicar os livros em Israel. Esses sonhos eu espero, antes de partir para outra geração lá, me encontrar com os meus descendentes lá no céu, eu possa ter essas 2 obras publicadas. Mas aqui na Rede Amazônica eu sou muito feliz e tenho aqui a minha gratidão por tudo que eles fizeram comigo. A minha projeção veio através da televisão, a televisão contribuiu muito para a minha projeção. E claro que eu sou grato a isso. Muito obrigado, esse é o sonho que eu preciso realizar um dia. Quem sabe eu não consiga. Eu quero dizer do meu prazer de falar com vocês. Espero que a minha história possa contribuir, possa incentivá-los a continuar estudando, a serem pessoas dignas de caráter e serem felizes. Finalizando, nós temos que agradecer ao nosso imortal Abraim Base, essa maravilhosa, importante e valiosa entrevista. Nós temos dados históricos, não somente da vida dele, mas sobretudo da cidade de Manaus, em determinados períodos, e de produção dos nossos imortais e da produção e do trabalho realizado por pessoas que estiveram à frente da cidade de Manaus, do estado do Amazonas. Então, Abraim, em nome da UFAM, em nome do Sociedade e Cultura, que é o nosso programa de pós-graduação, e em nome da Faculdade de Educação Física, eu quero agradecer a você e dizer que essa sua entrevista será um material de análise e de enriquecimento para os nossos estudantes.